Ainda sobre a Ilíada, tem outras duas coisas também que eu acho que são bem interessantes aqui dos 5 primeiros cantos. O primeiro é aquela cena em que o Paris, e aí aqui no livro ele vai ser chamado de Alexandre, tá? Por conta, enfim, do mito de Paris, ele tem um outro nome, por conta dos pais que o criaram. Ele vai aparecer como Alexandre, mas você tem aquela cena que foi retratada no filme de Troia, em que ele vai enfrentar o Menelau, meio que para tentar decidir a guerra. Então eles combinam que Menelau e Paris vão se enfrentar e aquele que vencer fica com Helena e com as riquezas da cidade, né? E aí você vai ter aquela clássica cena do Paris fugindo. Então ele não finaliza a sua luta ali com Menelau. Na Ilíada, isso é contado como algo que teve interferência dos deuses. Então Paris era um homem por quem Afrodite tinha um apreço. Então, quando ela vê que Paris vai morrer, ela vai e tira Paris da guerra e coloca ele lá num quarto já dentro dos muros de Troia. Claro que os homens que estão ali no campo de batalha, eles não veem a deusa fazendo isso. Para eles, Paris simplesmente sumiu ou fugiu. Então isso é algo bem interessante porque tem lá no filme Troia essa cena em que o Paris vai enfrentar Menelau e ele se acovarda, né? Ele não vai até o fim da luta. O outro item é o aparecimento de Enéas. Então, a gente tem esse personagem Enéas que está lutando pelo lado dos troianos e ele é descrito aqui como filho da deusa Afrodite. E por que é interessante? Porque Enéas dá origem a um outro poema épico, que é a Eneida, já um poema romano, né, da estrutura latina de linguagem. Então, você tem esse personagem que ele sobrevive à Guerra de Troia e depois há um livro chamado Eneida que vai contar os últimos anos ali da Guerra de Troia e depois vai abordar a viagem do Enéas pelo mar Mediterrâneo até chegar na Itália, ele que vai ser o ancestral do povo romano. Então, a Eneida é um livro ali do século I depois de Cristo, se eu não me engano. Ele foi encomendado pelo então imperador, meio que para reafirmar esse poder dos romanos, do imperador. Então, para além da todas as cenas de guerra, né, dos primeiros 5 cantos, eu acho bem interessante também, bem legal destacar esse episódio, porque ele é um episódio famoso, e também, no caso do Paris, enfrentando Menelau, e também destacar o aparecimento do Enéas, porque ele é um personagem extremamente relevante para a cultura e para a literatura ocidental, por conta da Eneida, que é um livro que eu também pretendo ler futuramente, tá? Então é isso.